E exatamente por essa razão, eu sempre disse que nós não iríamos parar no pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Ele é a cabeça da serpente, de fato, mas há todo um corpo que o sustenta e permite que ele viole os direitos humanos de cidadãos brasileiros e americanos. Então, que essas pessoas foram consideradas inadmissíveis para uma futura entrada nos Estados Unidos. Quem são eles? Eu não tenho muito tempo assim para falar de tanta coisa que eu tenho para falar, então vamos tentar aproveitar, porque eu sei que vocês estão esperando o Paulo Figueiredo Show de hoje, sabem que eu vou falar sobre as sanções americanas. E se vocês achavam que eu ia falar sobre as sanções americanas, vocês estão certos, porque não tem como eu fazer um programa sobre outro assunto. Vamos focar no que aconteceu e na repercussão que os eventos de ontem tiveram. Eu quero começar falando sobre... Vamos começar devagar. Vamos começar falando sobre cancelamentos de vistos. Como nós veremos ao longo do programa de hoje, são muitos os chiliques que a imprensa e a esquerda estão dando sobre as sanções. Eles dizem que não tem sentido sancionar outras pessoas, que elas não teriam nada a ver com nada. Mas será mesmo? Vejam, no Tribunal de Nuremberg, onde os oficiais nazistas foram julgados após o fim da Segunda Guerra Mundial, o argumento principal utilizado pelas defesas era de que eles não poderiam ser considerados culpados de nada. Afinal, eles só estavam cumprindo ordens. Obviamente, esse argumento não foi aceito pelos tribunais e muitos indivíduos do regime nazista foram condenados. Isso porque há algo além da lei escrita, da autoridade, das instituições, e esse algo é chamado de direito natural. Os direitos naturais não são direitos concedidos a você pelo Estado, não é o Estado que te dá isso. Não é o contrato social que te dá esses direitos naturais, mas são direitos que são inerentes a todo ser humano, que são direitos dados ao ser humano por Deus. E esses direitos, eles são inalienáveis, eles são, não podem ser afastados. Não, nem tão pouco, obviamente, a gente pode aceitar que esses direitos sejam violados. Por isso, nunca será correto, por exemplo, que você consinta com a violação de direitos humanos de uma pessoa sob o argumento de você estar seguindo ordens. Se você faz isso, você é tão culpado quanto quem te deu a ordem. E assim como os oficiais nazistas eram culpados por ordenarem e autorizarem a perseguição a judeus, por exemplo, as minorias, aqueles que cumpriram as ordens também foram considerados responsáveis. E exatamente por essa razão, eu sempre disse que nós não iríamos parar no pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Ele é a cabeça da serpente, de fato, mas há todo um corpo que o sustenta e permite que ele viole os direitos humanos de cidadãos brasileiros e americanos. E nós estamos mostrando que há um custo para aqueles que aceitam fazer parte desse corpo e dessas violações de direitos humanos. Nesse sentido, na segunda-feira, eu apurei que nós temos uma nova lista de pessoas cujos vistos foram considerados, ou então que foram consideradas, os vistos foram cancelados, ou então que essas pessoas foram consideradas inadmissíveis para uma futura entrada nos Estados Unidos. Quem são eles? Bom, o primeiro deles é o Jorge Messias, também conhecido como o Bessias da Dilma Rousseff, que é hoje o advogado-geral da União e um supremável, né, um dos candidatos do Lula aí pro Supremo. Depois tem o José Levi, que é ex-AGU do Bolsonaro, ex-advogado-geral da União do Bolsonaro, e em seguida passou a ser secretário-geral do Alexandre de Moraes no TSE. Terceiro, a gente lembra, Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, ex-ministro do TSE e ex-corregedor do TSE. Nós temos também Ayrton Vieira, lembra do Ayrton, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF? Nós temos Marco Vargas, também ex-assessor eleitoral lá, juiz no TSE do Alexandre. Rafael Henrique Tamay Rocha, aquele juiz que parece um vampiro, que conduziu boa parte das audiências. E a Cristina e o Kiko Kussahara, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Além desses nomes que eu listei aqui, todos os familiares diretos também perderam a possibilidade de entrar nos Estados Unidos. E assim eles se juntam à longa lista de autoridades brasileiras cujos vistos foram cancelados nesse ano pela administração Trump, como todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção de Fux, André Mendonça e Cássio Nunes, e também junto a autoridades como Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. Tivemos também os cancelados do programa Mais Médico, Luiz Padilha e outros dois lá secretários dele. Nós temos aí pelo menos umas 20 autoridades com os vistos cancelados, mais todos os seus familiares. Se você somar aí, a maioria, o pai e a mãe já faleceu, mas se você somar aí os filhos, irmãos, familiares diretos, a gente está falando de uma lista aí, facilmente, de mais de 60 vistos cancelados. E se resta alguma dúvida de que cada uma dessas pessoas mereceu a sanção que receberia, ou que recebeu, eu explico, nome por nome, a razão que levou o governo dos Estados Unidos a essa decisão. Talvez seja bom você aí da imprensa que acompanha o Paulo Figueiredo Show prestar atenção e parar de falar que não havia motivo para isso no Paulo Figueiredo Show. Vamos começar pelo amigo da Dilma, o Jorge Bessias, o advogado-geral da União. Como a AGU no governo Lula, o Bessias transformou a AGU num órgão de assessoramento jurídico, um braço agressivo de execução do aparato de censura do governo. O primeiro ato dele ao assumir o cargo foi a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, em 3 de janeiro de 2023, especificamente projetada para combater as chamadas
fake news nas plataformas de mídia digital. A PNDD, que se tornou operacional em maio de 23, tem sido amplamente criticada por ser o tal do Ministério da Verdade, numa referência ao romance distópico de 1984 de George Orwell. Sob a liderança do Bessias, a AGU tem pressionado sistematicamente as grandes empresas de tecnologia americana, a Google, a Meta, o TikTok, o X, têm emitido notificações e exigido remoção de conteúdo. Bessias tem sido particularmente incisivo nas defesas que culminaram na mudança do marco civil da internet, argumentando em favor do aumento da responsabilidade das plataformas americanas e da ampliação da exigência de moderação de conteúdo. O Bessias também organizou uma audiência pública no início de 2025 para discutir a regulação das redes sociais, convidando notavelmente 41 participantes, entre eles agências de checagem de fatos, a gente sabe de onde eles vêm, de onde vem o dinheiro, grupos de ativistas e organizações LGBT, mas excluiu, por exemplo, todos os representantes do ponto de vista conservador ou da oposição. E essas são só algumas das razões que certamente levaram ao cancelamento do visto do Jorge Bessias. Aliás, ele fez um post no X falando sobre o cancelamento do seu visto, mas ao criticar os Estados Unidos, ele acabou acusando o Supremo Tribunal Federal de violação de Estado Democrático de Direito e de princípios fundamentais. Vejam, ele escreveu assim: quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Ora, não é exatamente isso que fez o Supremo Tribunal Federal com, por exemplo, o doutor Eduardo Kuntz? Eu não sei se vocês lembram, mas o doutor Eduardo Kuntz é advogado do coronel Marcelo Câmara, e foi ele quem expôs mensagens que comprometiam a delação do Mauro Cid e beneficiaram o cliente dele, ou deveriam ter beneficiado o cliente dele. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Mandou investigar o advogado pelo crime de trabalhar em prol pelo seu cliente. Segundo o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o exercício do direito de defesa do réu pelo seu advogado constitui tentativa de obstrução de investigação. Então, eu agradeço aqui ao Bessias por deixar claro mesmo que a gente concorda que o STF violou o Estado Democrático de Direito, né? E você vê como é ridículo, é fácil expor esses caras. Todo dia é uma incoerência. Mas deixa eu continuar. Seguindo a lista, a gente tem o José Levi. E eu tenho um carinho especial pelo José Levi. Porque a trajetória do José Levi é um dos casos mais emblemáticos de como o Bolsonaro escolhe mal os seus nomes, né? E também da captura institucional do judiciário brasileiro. O José Levi era simplesmente o Bessias do Bolsonaro durante boa parte do governo. Ele deixou o cargo, ele era o advogado-geral da União, e deixou o cargo em 2021, depois de se recusar a assinar uma ação contra o quê? Lockdowns estaduais. Sim, o Bessias se recusou a representar o governo Bolsonaro para impedir os lockdowns estaduais. Pouco depois, e aí vale o interessante, né? O Bessias havia sido indicado porque essa turma da pacificação, essa turma do vamos ser moderados, vamos negociar com o Supremo Tribunal Federal, a turminha do acordo Caracu, começou o governo Bolsonaro dizendo para eles nomearem um AGU, que é quem representava o governo junto a ações no STF, que fosse alinhado e tivesse diálogo com o STF. Vocês já não viram essa história de convencer o Bolsonaro a indicar um advogado que tenha diálogo com o STF, porque assim o STF vai ser poupado? Pois é. Nem vou entrar na história das ligações do José Levi com os milico lá, com o Stumpf, e por aí vai. Não vou entrar nisso porque não dá tempo hoje. Mas logo que saiu, ele foi trabalhar com quem? O advogado-geral da União do Bolsonaro sai do governo Bolsonaro e vai trabalhar com quem? Ele vai ser chefe de gabinete no STF. E, em seguida, ele passa a ser secretário-geral do TSE. Sob a presidência de quem? Alexandre de Moraes. E nesse cargo, o José Levi foi responsável por implementar todas as políticas do TSE, intermediar as negociações com a plataforma de tecnologia e consolidar a atuação do tribunal no controle das redes sociais que a gente viu. A relação dele com o Moraes é antiga, começou no governo Temer, em 2022, quando o José Levi conduziu pessoalmente Lula ao púlpito na cerimônia da diplomação. Antiga, José Levi. Tem também, obviamente, esse, que ontem quando eu falei missão dada, missão cumprida, foi uma referência a ele, aqueles que entenderam, né, que é o Benedito Gonçalves, o ministro do STJ indicado pelo Lula, que atuou como corregedor-geral de Justiça Eleitoral em 2022 e 2023 e foi o relator das ações que tornaram o Bolsonaro inelegível por 8 anos. É aquele que ganhou notoriedade, a frase dele, missão dada, missão cumprida, na diplomação do Lula em 2022. E não foi só na diplomação, durante todo o período eleitoral, ele foi o responsável por várias decisões favorecendo a campanha do Lula. Ele foi responsável por censurar vozes conservadoras, inclusive a minha, restringiram o Bolsonaro, deixaram, e ele deixou o TSE em 2023, mas a gente não esqueceu dele.